O que você acha da equipe do Oscar, que focaram no Lando e seu estilo, Senna, não em outros pilotos? Ele mudou em relação às curvas curtas. Bem, é realmente interessante que eles tenham dito isso. É exatamente o que eu venho dizendo sobre a condução do Oscar na segunda metade do ano, que ele parece ter perdido a sensibilidade para as curvas curtas e ele parece estar seguindo o estilo de condução do Lando. E eu disse, que pena que isso é e que erro isso é, porque é isso que ele tem. Essa habilidade natural de entrar em uma curva bem cedo e ser sensível o suficiente para conviver com a subestressada e conseguir sua rotação exatamente no momento certo, diferente do ápice geométrico. É um talento dado por Deus que você não deveria brincar com isso. E eu acho que é um grande erro se a McLaren está dizendo, não, você tem que seguir o estilo do Lando. Quebre mais em linha reta, entre na curva um pouco mais tarde, acelere mais cedo, seja lá o que eles estão dizendo. Velocidade mínima mais alta, alguma besteira assim. É um bom ponto que você levanta e eu acho que é uma grande pena se foi isso que aconteceu. E eu espero que o Oscar tenha a habilidade e a inteligência para dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Uma coisa que eu diria aqui é que o Mark Webber está, eu imagino, ainda muito próximo do Oscar. E ele definitivamente seria um motorista do tipo Lando. Na forma como ele abordava as curvas. E então, provavelmente, ele seria apoiando isso. Estou apenas juntando 2 mais 2, talvez chegando a 5. Mas eu suspeito que o Mark provavelmente diz a mesma coisa. Mas espero que vejamos quando a temporada começar como o Oscar dirige, porque ele definitivamente tinha uma vantagem sobre o Lando. Então, ele está apenas tentando vencer o Lando nas próprias condições do Lando, e isso vai ser muito difícil para ele. E talvez seja isso que a McLaren queira, obviamente, porque assim o Lando consegue ser mais dominante, porque ele faz tudo tão bem. E ainda tem uma coisa que o Lando faz muito melhor que o Oscar, e isso é sobre a questão de sair do freio e acelerar em uma curva realmente rápida, sob pressão. E é uma coisa maravilhosa que o Max faz. Lewis, nós não vimos o Lewis fazer isso muito no Mac nos últimos 5 anos, 4 anos, mas é certamente algo que o Max também faz. Porque você nunca sabe no pneu macio exatamente o que o carro vai fazer quando você está fazendo aquela volta final. E você sabe, a bandeira quadriculada saindo no final da volta. E a maneira como o Lando contorna esse problema é entrar na curva um pouco rápido demais. E então apenas deixe o carro se estabilizar e deixe a aderência do pneu macio estabilizar o carro. E é um talento incrível que ele tem. E é aí que ele estava superando o Oscar no ano passado. Se o Oscar está começando a fazer isso e está aprendendo com o Lando nesse ponto, né? Então, isso é ótimo. Mesmo assim, tudo o que ele pode fazer é ser tão bom quanto ao igualar o Lando. Se ele voltasse a fazer curvas curtas, ele estaria fazendo algo muito diferente do Lando, e é isso que eu acho que ele precisa fazer. Mesma pergunta. Norris vê Piastri este ano com um carro potencialmente vencedor de título desde o início da temporada. Você acha que um deve ser priorizado em relação ao outro para evitar uma repetição da temporada passada? Bem, eu acho que sim, porque isso é... Você sabe, é muito difícil para o Lando vencer o Oscar. Piastri, se o Oscar estiver todas as coisas sendo iguais. Mas, como eu disse, se o Oscar não tiver desenvolveu sua habilidade de dirigir em curvas curtas, curvas mais curtas do que as do Lando, e ele ficou sentado todo verão australiano, inverno europeu, dizendo a si mesmo, eu vou dirigir como o Lando, estudando sua telemetria, eu vou frear mais tarde ou acelerar mais cedo, né? Ou seja lá o que ele acha que vai fazer. Então ele nunca vai conseguir vencer o Lando e talvez a McLaren seja muito mais inteligente do que nós jamais pensamos. Ou eu dei a ele crédito por talvez a maneira deles de dizer ao Lando na Hungria no ano passado. Pense no campeonato. Lando, se você quer que estejamos atrás de você pelo campeonato, dê essa vitória ao Oscar. Agora, talvez o que eles realmente estão dizendo é, e o que vamos fazer a partir de segunda-feira de manhã? Vamos dizer ao Oscar para arruinar seu talento, nunca te vencendo novamente? Talvez isso seja o que estava acontecendo. Provavelmente era isso. Talvez eles sejam muito mais inteligentes do que pensamos. Então, você sabe, uma coisa é certa, Zac Brown vai querer que o Norris ganhe o campeonato este ano em vez do Oscar. Eu acho que era um ou outro. Então ele diria rapidamente, sim, e o Oscar pode ganhar no ano seguinte, como o Gilles Villeneuve ia ganhar o campeonato mundial em 1980. Mas como eu disse, o Lando
O Lando, eu acharia muito difícil vencer o Oscar Piastri ao longo de uma temporada se o Oscar realmente aprimorou, desenvolveu e poliu sua habilidade em curvas curtas. Se, no entanto, o Oscar não fez isso durante o inverno europeu, então eu acho que o Lando naturalmente terá uma dominação sobre ele, porque o Oscar pode ser tão bom quanto o Lando. Então,